Venho por meio dessa comunicar aos devidos fins que hoje o episódio do Fast Food Show tá burocrático, papo bem interessante. Por enquanto, roda a vinheta aí. Eu disse que o papo hoje está um pouquinho burocrático, um pouquinho, talvez mais chato, mas extremamente importante. Hoje eu converso com ele, o cara do nome difícil, da profissão difícil também. Eu vou deixar ele se apresentar melhor. Eu o conheço apenas como Fúvio, o nosso nutricionista, digamos assim. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela Tudo bem? oportunidade. Imagina. Pra quem não me conhece, meu nome é Fúvio Bertolani de Barros, sou médico veterinário sanitarista. O famoso Linneu, da grande família, né? O pessoal usa como- A melhor mais- referência do mundo, É o mais Linneu. fácil, né? É. Linneuzinho, E- peraí. Fica tranquilo. O Fúvio tá um pouco nervoso, porque ele tá acostumado com o bastidor. O Fúvio é o cara que vai lidar antes mesmo da sua cozinha abrir, ele vai entrar em ação. Ah, sempre importante. É, então ele é o cara do bastidor. Então ele tá um pouco nervoso, já foi pra ele relaxar. O meu público é tranquilaço, né? Ele só xinga um pouco nos comentários. Mentira. Tem pouquíssimos haters, né? Quando eles vão xingar, eles vão no meu pessoal, não sei porquê. Xinga pelo menos xinga no YouTube, que dá engajamento, não vai lá no meu pessoal xingar. Mas já já a gente entra no papo, porque eu acho que a galera vai ter mais curiosidade. Eu só vou anunciar primeiro os meus patrocinadores. Claro. Fast Food Show, oferecimento 24 print embalagens e creme americano. Meus parceiraços, meus amigos desse programinha maravilhoso. Também agradecer a Seara Food Solutions, Expresso Delivery, McCoy's Pickles Factory e Paneteria Timino, que estão aí com a gente apoiando essa maravilha de programa, o programa mais legal do YouTube brasileiro, o programa mais interessante de todos que tem, e hoje a gente vai deixar ele mais interessante ainda, que a gente vai falar de um assunto super sério. E todas essas empresas, o mais legal, todas essas empresas, a McCoy's, a Timino, o creme americano, como eles são marcas que revendem os produtos, tem uma importância e uma parada muito mais responsável do que muita gente que monta cozinha em casa e tudo mais. Nossa, sim. Então todos eles, às vezes a gente conversa um pouco sobre, pô, a nutricionista passou aqui, falou que tem que ajustar isso, a nutricionista falou que isso e tal. Às vezes tem coisas que eu nem sabia, que eles por terem a marca já há bastante tempo, ó, lá no começo quando a gente fez a consultoria, a gente descobriu que tinha que ser assim, que tinha que ser assado. Então são empresas que a gente confia bastante até por saber que eles seguem todas essas normas aí que são extremamente importantes. Mas, mano, antes da gente falar do que você gosta, que eu acho muito doido você gostar de falar disso, tá? Que é um assunto chatão. Mas antes da gente falar de vigilância sanitária e tudo mais, eu queria entender por que você foi entrar nessa. Da onde você tirou, poxa, eu vou cursar veterinária, da onde vem isso, tal. Seu nome já não é daqui, já não é um nome comum. Explica, Italiano, dá um né? panorama geral, assim, pra galera, tá? Então, eu sempre sou apaixonado, né? Sou um apaixonado pelos animais. No começo da faculdade eu entrei nessa intenção. Mas logo no primeiro, segundo ano, já comecei a vislumbrar outros horizontes, né? Alguns estágios na área de alimentos, tudo, né? Algumas empresas bem conhecidas. Então foi uma paixão. Aí já dali para frente, na faculdade mesmo, já comecei a fazer estágios, às vezes nem era obrigatório, e muitos cursos na área, né? Ia para o Itaú, em Campinas, lugares assim bem já conceituados, né? Na área, para me dando bastante alicerce sobre toda essa parte, né? De vigilância sanitária, controle de alimentos, né? E fui indo, né? No início, fiquei alguns tempos em frigoríficos, né? Aí depois... Que da hora, você trabalhou em frigorífico também. Sim, sim. Um dos maiores frigoríficos do Brasil hoje, né? Até uma fábrica de tripa, que fica em Tatuí, no interior de São Paulo. Fiquei um tempo morando lá, tudo. Aí eu voltei e comecei a fazer a consultoria. Hoje eu faço consultoria em particular e terceirizado também. E faço a consultoria terceirizada em alguns maiores eventos de São Paulo hoje, né? O último foi o Lollapalooza. É mesmo? Você fez a consultoria lá? Sim, sim. E É um evento muito complexo. Muito imagino, grande. imagino. E a responsabilidade, né? Quantas pessoas, milhares de pessoas estão consumindo os alimentos ali e tem que estar em perfeitas condições. Você precisa ser bem lineuzinho mesmo. A gente é considerado chato, mas é bom que o chato fica com a gente, né? O importante é que esse alimento chegue para o cliente em perfeitas condições. Como que chama o cara, o chefe do Linneu lá, não é Feitosa? Você lembra?
Cara, que eu não vou lembrar. E o chefe dele é aquele cara que quer dar um Em jeitinho, tudo, que quer dar um somebody love, que pá, Tudo tem um jeitinho. quer resolver. Já a gente vai entrar nesse detalhe, que com certeza já passou por isso. Muitas. Dos jeitinhos, a gente já entra nisso. Mas de onde vem seu nome? Fulvio? É italiano, origem italiana, né? Meu avô, meus avós são todos italianos e veio de lá. Lá é comum esse nome, né? É mesmo. O pessoal acha muito que é pelo Fulvio Stefanini. Não, não tem nada a ver, né? Aham. É pela origem da família mesmo, tenho familiares lá, tudo. Que da hora, diferentão, é gente da hora. muito- É, eu falava errado, falava Flúvio. Não é Flúvio. Todo mundo, não, é o que eu mais tenho assim é nome de. Eu às vezes me passo muito por Fábio, Flávio. É eu. Eu mesmo falo, eu, às vezes vou em algum lugar, o pessoal pede o nome é Flávio e tal, é mais fácil. Porteiro de prédio, meu Deus do céu. Você nunca manda aqui é acerta. Flávio. Nunca acerta, nunca acerta. O pessoal já até sabe, chega na casa dos meus irmãos, tal, eles já sabem. Ah, Flávio, pode subir. É, já vai. Já sabe. Deixa o Flávio subir. É, Mano, aí você se apaixonou por essa área, mas só para explicar melhor pro pessoal o que você faz, hoje qual é o seu trabalho? Porque a gente fala que você é veterinário especializado em alimentos e vigilância sanitária. É, hoje você não é um cara da vigilância sanitária que vai lá atuar alguém. Pelo contrário, você faz um trabalho muito mais preventivo, né? exato. Qual é a sua missão hoje quando você é contratado para fazer um Lollapalooza, por exemplo? A gente antecipa a vigilância sanitária. Lá a gente estava lá com 15 fiscais. É uma visita fake. Não, É assim, lá- você vai como o cara vai da vigilância sanitária. Exato, exato. Só que você vai para orientar e não para autuar. Exatamente. Eu antecipo a fiscalização. Eu pego a legislação e jogo dentro do estabelecimento. É lógico, em doses homeopáticas, que ela é muito complexa, ela é muito grande e demanda tempo para as pessoas ir assimilando aquilo, porque tem muitos vícios, né? A gente já conhece o pessoal, a parte de cozinha, de culinária, vem com a família, o pessoal acha que sempre fez daquela forma e sempre vai seguir fazendo dessa forma, né? Então, a gente tem regras, a gente tem uma lei que precisa ser seguida. Então, as pessoas têm que se conscientizar disso, né? De que seguindo essas normas, a gente vai estar... o foco principal, às vezes, nem é a fiscalização. É fornecer qualidade, um alimento em perfeitas condições para o nosso cliente, né? Tem normas assim, o Fulvio, que você fala assim, poxa, tem normas que alteram diretamente na receita. Você fala assim, poxa, o cara não quis mexer na norma porque ia mexer na receita do produto dele. Ou não, você diz mais sobre a forma de trabalhar. A forma de trabalhar, Tá. o foco é mais nisso mesmo. Você falou muito sobre a pessoa trazer a tradição e tal, por isso que eu entrei nessa pergunta. Bom, mas por onde você começa? Você chegou num restaurante, tá? Eu vou tentar ilustrar o mais prático possível. Como consultor, qual o modo de trabalho hoje, né? Hoje é mais viável ter um consultor do que ter uma pessoa fixa, né? Porque você, em termos de custo para o cliente, a gente foi adaptando isso aí, já não fui eu que criei isso, né? Já veio faz tempo, tem muitas empresas de consultoria no mercado hoje, né? Mas eu trabalho dessa forma, vou até o estabelecimento, faço um relatório, né? Com tablet, com fotos, todo o descritivo direitinho, né? Dou uma geral no estabelecimento inteiro, converso com todos os funcionários, né? Tudo que eu acho de certo e de errado, eu pontuo isso e oriento os funcionários, né? Jamais saio de um estabelecimento sem conversar com o funcionário, sem passar alguma irregularidade, alguns acertos que eles estão já começando a fazer da parte de orientativa que eu vou fazendo para eles, né? Então, basicamente é isso. E esse relatório é enviado para o responsável, às vezes para o gerente, para o dono do estabelecimento, que aquilo ali é um raio-x do estabelecimento dele. Para ele saber mais ou menos os parâmetros. Pô, o cara vem aqui uma vez por semana, normalmente uma vez por semana, tá? Tá. Às vezes tem estabelecimentos que precisam de mais, tem estabelecimentos que precisam, mas normalmente é uma vez por semana, né? Dura ali 2 a 4, já durou até mais tempo uma consultoria, depende de cada estabelecimento, tá? E aí esse relatório vai para o cliente olha, ele tem um raio-x, ele sabe alguns pontos que a gente precisa melhorar e tal, e isso vai indo, toda visita é uma orientação. Faço o treinamento também, né? Isso já está dentro do padrão, né? Do pacote. Do pacote. Esse treinamento de boas práticas, né? Que a gente faz com todos os colaboradores, né? Às vezes, por lei, uma vez por ano a gente tem que ter esse treinamento. Mas eu faço uma vez por mês, sempre tem um funcionário novo, a gente senta, conversa, passo todo esse treinamento, né? Ele assina um documento, que isso é um documento obrigatório por lei também ter dentro do estabelecimento, tá? E tem muitos detalhes, né, dentro disso que a gente vai passando. Não é só, às vezes, a visita em si. Tem planilhas que a gente tem que colocar, tem que implantar os POPs, os procedimentos operacionais padrão, né? Desde aquele lavagem de mão, aquele esqueminha que tem que ter na pia, tudo isso é obrigatório por lei. É mesmo. Tudo. A imagenzinha. Várias sinalizações, né, de como que lava as mãos,
onde coloca os equipamentos, o uso de EPIs, tudo isso a gente... É muita informação, né? Então a gente não consegue fazer isso numa visita. Você tem dimensão de quantos por cento hoje está irregular nesse sentido? De não ter nada sobre? Bastante, bastante. É uma grande fatia, né? Sim. Porque você está falando isso, cara, inúmeros lugares que eu fui, que eu Sim. visitei, que eu frequentei cozinha, de eu olhar e falar assim, cara, não tem nada disso, dessas plaquinhas, essas coisas. E talvez você ache que é por falta realmente de informação, a galera não sabe que, poxa, precisa Também. ter, ou a galera acha que é frescura, é um excesso de zelo e tal. Sim, sim. Dentro dessas suas consultorias, você se depara muito com isso, da galera fala assim, mas precisa disso, é bobagem. Sim, sim. Não, já uma fábrica de chocolate, né, que eu faço consultoria, o dono sempre fala assim, pô, a gente é fechado, portas fechadas, nunca vi uma fiscalização aqui. Eu falei assim, não, mas vamos manter a qualidade. E ainda bem que ele entendeu o que eu quis dizer e hoje, né, ele estava com a documentação tudo certo e tal. E numa sexta-feira, dito e feito, 3h30 da tarde, bateu lá, 2 fiscais. É mesmo? E aí ele me ligou e falou assim, cara, obrigado, graças a Deus, porque a gente tem as documentações, tá tudo certinho, até foi elogiado e tal. E ele é de portas fechadas, só que qualquer denúncia vai uma fiscalização no seu estabelecimento. Um funcionário que foi mandado embora, normalmente acontece isso, tá? Ou uma denúncia, a pessoa passou mal, alguma coisa, né? Que hoje isso não é notificado, né? Se hoje fosse notificado a quantidade de pessoas que passam mal, né, de ingerir algum alimento contaminado, é muito grande, né? Só que isso o pessoal fala, não, uma dorzinha de barriga, toma um remedinho e tal, mas isso não é notificado. Não, né? pera. O que você está me falando é que existe uma grande quantidade de pessoas que são intoxicadas alimentarmente, olha que bonita a frase que eu formulei, É isso mesmo. dos restaurantes, e que não gera uma atuação, isso? Então, que eles não comunicam, né? Não tem uma tá. estatística. Bom, Para tinha fazer uma entendido completamente estatística errado. Aham. de um número. A galera nem X. vai atrás. Não, se resolve em casa, toma um chazinho e tal, fica passando mal, às vezes nem sabe disso, né? E eu falo muito isso para as pessoas no treinamento, tudo. Pessoal, vocês têm que saber onde vocês gastam o dinheiro. Tem que observar. Você chega no estabelecimento, o pessoal está com touca, o pessoal está lavando as mãos, não tem nem pia, você vai comer aquele pastel, mas, poxa vida, o cara não tem nem pia, né, para lavar as mãos ali. Não tem aquele pastel que ficou ali desde as 6 horas da manhã até o meio-dia. Esse alimento vai estar em boas condições, a gente tem que ter essa noção, né? Sim. É o mínimo, né? Para a gente gastar nosso dinheiro em condições adequadas, né? Sim. Agora vamos para a parte mais legal, uma parte que o pessoal vai gostar. Antes da gente dar uma básica aula, tá? Eu vou abusar Claro. porque em vez de a gente contratar a consultoria, a gente traz para entrevista e pega as coisas que a gente precisa saber. Mentira. Depois eu vou deixar todos os contatos do Fúvio, que você que tenha de fato, você precisa, você nunca fez, chama o Fúvio, ele vai te ajudar, tá bom? Claro. Mas antes de passar todos os contatos dele, tem alguma situação muito inusitada que você passou, que você pode contar? Tem Só não vai várias. falar do lugar, Diariamente a pra gente nem eu nem passa. você ser processado. Não. Mas me conta essas coisas É engraçadas. confidencial, né? A única coisa que eu posso falar foi numa pizzaria, foi uma situação, assim, que os funcionários têm os horários deles de janta, né? De pizzaria. E eu fico fazendo um relatório, converso com todo mundo e tal, e esse dia eu fiquei um pouco a mais no horário que eles saíram para jantar e eu fiquei sozinho dentro do local onde eles manipulam alimento. E sempre no mesmo dia. E pela minha surpresa, eu até pensei que era uma brincadeira, né? De mau gosto, né? Mas eu estava ali fazendo um relatório com o meu tablet e de repente tinha uma geladeira vertical e ele pulou de trás um rato. E era um bicho grande. Ele parou e ficou olhando para mim assim, levantou e eu falei, que isso, cara? Aí eu falei, brincadeira, Faltou falar que queria fazer um pedido. As câmeras e tal. Aí ele me viu assim e falou, meu, acho que ele não tá acostumado, esse cara não é acostumado a estar esse horário aqui, né? E, puf, correu para trás da geladeira de novo, né? Aí eu fui lá, conversei com o dono e tal, e demos um fim no bicho, mas chamamos o controle de pragas e tal. Mas é uma situação assim que eu não esperava. Cara, né? o rato ia jantar na mesma horário do funcionário. Não, só pra você ver como isso acontece. O pessoal, mas nunca vi, mas ele é acostumado, é um bicho muito inteligente, né? Os horários, né? Por isso tem vários filmes, né? Que você apaga a luz, vira uma festa, né? De pragas e tal. Porque eles já estão condicionados aos horários direitinho, né? De que não tem ninguém oferece risco para eles, né? Isso acontece. Mas isso de rato é frequente? Acontece bastante? Acontece. Barata, principalmente. É. Por isso que a gente entra nessa parte, né? De como armazenar o alimento, todas essas para minimizar o problema. Eliminar, a gente nem deve, né? É impossível, né? Não tem como e não devemos também, para o equilíbrio do ecossistema. Mas a gente tem que ter um controle. A gente não pode ver
que nem eu presenciei, né? E quando você está limpando, aí você vê barata andando e tal, isso não pode acontecer, isso está fora do controle. Eu acho que é só, eu tô enchendo o saco brincando com o assunto, mas assim, a ideia é conscientizar de que aparecer um rato no seu restaurante pode acontecer com qualquer um, com o restaurante Sim, claro, mais limpo do mundo, pode. né? Por exemplo, eu já vi acontecer de você estar no restaurante e entrar um rato da rua correndo. Sim, é o que mais acontece. E assim, que culpa o restaurante tem? O restaurante poderia ter entrado Dias um de cachorro, chuva, principalmente. entrou um rato. Uhum. Fato. Mas assim, o que não pode acontecer é ser rotineiro, né? Não. É ser, por exemplo, a gente lembra muito dos episódios do Pesadelo na Cozinha. Exato. Com certeza você assistiu e aquilo é sua realidade. Existe realmente, ou aquilo é uma forçação um pouco de barra, porque é TV. É um caso extremo, né? É um caso extremo. Aquilo não é normal. Teve um caso também com uma cliente, sem tomar muito tempo. Ela Não, chegou... pode falar, essas coisas é melhor. Ela abriu o estabelecimento, chamou o controle de pragas, nunca tinha chamado, né, o controle de pragas, e na hora que ela abriu a porta do restaurante, estava forrado, era um tapete de barata. Nossa. Ela ligou, né, pro controle de pragas, xingando eles até o último, né, não deu tempo de eu chegar a tempo, conversar com ela, explicar, né, que aquilo é normal, assim, normal para uma pessoa que nunca fez controle de pragas, né. Sim. E ela falou, vocês trouxeram barata aqui, não sei o que, tá quebrando o pau com os caras. Eu falei, não, isso acontece. É o veneno. Tem que ter uma frequência no Foi controle isso que de acontecia pragas. todo dia à noite no seu restaurante. Como que pôs o Exato. veneno, matou. Tem que ter um controle em volta também do estabelecimento. Não é qualquer lugar que a gente monta um restaurante, né? Vai lá e vou montar um restaurante aqui porque é viável, às vezes, um aluguel, alguma coisa. Não, a gente tem que avaliar várias situações, né? Então, a consultoria entra em todos os setores, né? O antes e o depois, né? Essa questão de controle de pragas, tá? Tem alguma categoria do que a gente diz respeito à alimentação? Você faz seu pior? Por exemplo, a nosso maior público é hamburgueria, mas tem hamburgueria, tem pizzaria, tem comida japonesa. O que eu vejo de nego passando mal com restaurante japonês não está escrito. Está só associado ao fato de ser uma comida crua e ser muito mais fácil intoxicar? Ou é porque tem realmente um desleixo ali e tal, pela sua experiência? As duas coisas, né? Mas, assim, tem um agravante do alimento ser um alimento extremamente delicado, né? Peixe, camarão, são alimentos, frutos do mar em geral, né? São muito delicados, a sua conservação. Mas eles seguindo a legislação, uma consultoria, não tem como dar errado, né? Aí tem estabelecimentos que às vezes só fornecem um alimento, às vezes fechado, e tem problema de pragas, né? Porque ele não tem uma empresa que cuida disso, nada, né? Que acompanha ele nesse processo de cuidados, de higiene, organização. Então, vai ter proliferação, não tem jeito. Sempre. Então, a ideia, acho que já fica como a primeira dica, o cara tem que ter ali certinho a detetização, desratização, obrigatório certinho. Então, isso é o básico, né, pra galera. Dentro dos documentos obrigatórios. É de 6 meses? 3 em 3. 3 em 3? Tem empresas que estão falando em 6 em 6, mas o ideal é 3 mais fora os reforços, né? Se você está limpando, você viu uma barata, já liga para eles que eles têm que vir fazer reforço. O que eu... porque eu exatamente não lembro de tudo. Mas o que eu lembro é que era de 6 em 6 e de 3 em 3 reforço. Exato, Eu não sei se isso é correto, mas e foi o que eu aprendi. Eles têm que deixar um laudo. Isso. O que foi feito, como foi feito, tudo. Até, se não me engano, a empresa que fazia pra gente tinha um papelzinho lá de... como se fosse assim, um processo inteiro, reforço. Processo inteiro, reforço, sabe? Ele marcava separado o que era o quê. Por isso que eu lembro mais ou menos assim. O importante é que a empresa esteja registrada na PRAG, né? Tenha todos esses registros direitinho, né? Não pode ser o seu José que fala assim, eu vou desratizar aqui, vem com a bombinha. Muito particular, não. Eu chego nos estabelecimentos, as primeiras vezes que eu Passa chego... até nas pessoas. Tá? Na hora que eu chego no estabelecimento a primeira vez, eu vejo uns venenos, umas coisas e falo, vixe, não pode. Vai doutrinando. Às vezes parece que é econômico. Não, mas é mais viável. Não, na verdade, não, você tá dando alimento, né? Está criando uma resistência nas pragas. Eu tô lembrando que no fundo da minha casa, a gente morava quintal, casa de família grande, tinha um pé de manga. E o quintal era terra, assim, tal. Minhas avó criavam as coisas e tal. Aí passou os anos, o negócio foi ficando lá, foi virando quarto de pôr as coisas, sabe? De jogar as coisas lá. Aí começou, obviamente, a parecer rato. E eles começaram a fazer toca na terra e o caramba e tal. Aí a gente tinha 3 cachorrinhos no quintal, né? Aí o que meu pai fez? Seu José. Foi lá, comprou veneno, a bombinha. Já até sei. Veneno no quintal inteiro. Intoxicou tudo. Acabei com as pragas. No outro dia amanheceu um rato morto, os cachorros mortos, matou tudo.
Caramba, Minha mãe quase matou exterminou ele. mesmo. Terminou tudo. Então, aí as pragas têm aquele efeito bumerangue, né? Na hora que você joga um veneno desse, algumas morrem, mas o rato, na hora que ele viu que comeu aquele e morreu, ele foge. E quando ele volta, ele já volta com a cria, com a prole toda, né? Então é aquele efeito bumerangue que a gente fala. Ou mata ou é vacina. Exato. É por isso que Você deixa o bicho mais forte. por isso que tem que ter um controle adequado de um veneno que ele não mata na hora, tal, né? E vai aos pouquinhos. E agora você é o controlando. tiozão da família. E aquelas colas, meu, de pegar rato? Funciona mesmo? Pode? Pô, isso no restaurante, não. Não é adequado, né? É? Mas o pessoal usa bastante, funciona, né? O É. controle de pragas mesmo usa mais em forro, né? Ah, Em forro usa muito isso. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa que eu tô lembrando, história genial. O cara escutava à noite barulho no forro. Eu nos restaurantes... Um monte. Os caras, né? Minha tia fez isso. Barulho de ratinho no forro. Qual a ideia genial que ela fez? Colocou a escadinha, abriu uma telha, pegou aquele veneninho rosa, que parece aquele arrozinho de criança, encheu no forro assim, ó. Jogou vários, um monte. Morreu tudo lá O dentro. que aconteceu? Cara, um mês a cheiro casa tava era- podre. O cheiro... E como que tira os bichos lá dentro? Ninguém conseguia entrar no forro. Putz. Teve que arrancar o forro de PVC, tirar fora pra jogar fora, apodreceu o forro, apodreceu tudo. Então, essas situações a gente fala, às vezes o barato sai muito caro, né? E Uhum. fora uma fiscalização. Chega numa hora num restaurante desse, sente aquele cheiro podre, interdito o estabelecimento. Sim. Né? Então, às vezes, o caro sai muito caro. Por isso que a gente é um funcionário que se paga. Porque o custo-benefício é muito grande, né? É muito doido isso. Eu tenho que arrancar o forro da casa porque Acontece. os ratos tá podres lá em cima. Mano, aí a gente falando não só controle de pragas, tem outras coisas que eu acho que é uma parte bem importante pra gente começar a dar dica agora pro pessoal sobre boas práticas, né? Fundamentais. Por exemplo, eu já vou pro assunto o de cabeça, acho que é o disparado, que a galera mais pergunta, que a galera mais fala, que é sobre a desgrama da luva Putz. nos locais quentes da cozinha. Toda vez que a gente sobe um vídeo no Instagram, e isso com certeza não é só com dono de hamburgueria, e você tá manuseando alguma coisa na chapa, na broiler, na churrasqueira sem luva, a galera fala, cadê a luva? O chapeiro tá sem luva. É o modismo que entrou, principalmente uma hamburgueria, né? As luvas pretas. As luvinhas tal, pretas e tal. né? Cara, é péssimo. Pela legislação isso não pode. Não Tá. pode ter luva. Já vi pessoas tendo queimaduras terceiro grau até, né? Com essas luvas em fritadeira tal. Não se deve. O ideal, pessoal, é lavar as mãos. Não tem... Você lavou bem as mãos, resolveu o problema. Tá? Acabou. E a gente tem aquele controle de unhas, né? O pessoal... Né, um tempão atrás, 20 anos atrás, o pessoal usava aquelas escovinhas, tal, só que como causava ferimento, aí dava um outro problema de contaminação para o funcionário. Então isso foi eliminado. Então unhas bem curtinhas lá, água e sabão é o suficiente. É o que a gente é obrigatório, né, ter aquela pia específica para lavar as mãos. Nem que seja uma cubinha pequenininha, mas tem um papel, tem um sabonete neutro, é o suficiente, resolve todos os problemas. Você deixa de gastar com luva, né, e o excesso. Ah, mas quando que eu uso luva? A luva você tem que usar na hora que você põe direto no alimento. Você encostou no alimento, perfeito. Você está mexendo no alimento, está preparando. Agora, você encostou na geladeira, na porta do freezer, alguma coisa. Você contaminou a luva. Então, ela já perdeu, você tem que trocar a luva, lavar as mãos. Olha o retrabalho, né? Sim. Então, a gente fala que a gente tem que ter processo, né? Então, quer dizer, você vai quebrando esse processo dentro de uma cozinha, perdendo tempo e perdendo efetividade no produto. Né? O que eu vejo muito acontecer é o contrário. Por exemplo, o cara põe a luva, aí para ele não desperdiçar a luva, porque o patrão cobra do cara não desperdiçar a luva, ele não troca nunca. Eu já vi o cara lavando a luva. Sim, sim. Tá, o cara lavando a luva. Então, tipo assim, é pior ainda, né? Claro, ele tá... E aí o cara fica com aquela sensação de limpeza, porque o cliente olha, tá todo mundo de luva e tal, só que no final é a maior porquice de todas, porque o cara tá lá com a mesma luva o dia inteiro usando a mesma luva. Ele não tem interrupção, né? Mesmo ele lavando as mãos, mas a mão dele tá suando, porque ele só começa a escorrer. Tem uma certa contaminação ali dentro da luva também, né? Aí quando corta a luva, alguma coisa, imagina o risco, né, que a gente está oferecendo. Então, lave as mãos com muita frequência. Terminou de bater uma carne, por exemplo, vai lá, lava as mãos, agora eu vou mexer com cebola. Vai lá, terminou, lava as mãos. Cada etapa tem um processo, né? Eu criei o hábito na cozinha de toda hora, por exemplo, tá ali trabalhando, deu um intervalinho, mesmo que não tenha manuseado, lava a mão lá, lava a mão lá. E assim, a pia de asepsia, ela já é para se acionar com a perna. Né? Já para o cara não ter contato nem com a... Não é obrigatório. O ideal, nossa, seria maravilhoso, mas uma pia dessa é muito cara. Quase uns R$1.000 por aí, né? A gente colocou a cubinha pequenininha assim, ó, então cabe em qualquer lugar. Perfeito. Basicamente a gente montou na operação e perto. Então quando o pessoal põe longe,
O cara ficou com preguiça, aí que ele Não. faz ou luva ou Perfex. E a lei diz isso, tem que estar dentro do fluxo de produção. Se você tem dois Uhum. ambientes, os dois ambientes tem que ter cada um sua pia. Tá? Sim. Na aviação, eu trabalhei um bom tempo na aviação também, nos caterings, tocava campainha. A cada Tinha meia tipo um hora, timer. tocava a campainha, parava tudo, largava, tira a mão, ia lá, lavava as mãos, tal, voltava para a parte de produção. Isso era cada meia hora. Cara, é tipo um timer, né? Tipo, Sim. em meia hora tem que ir lá lavar a mão. Lavar as mãos. Da hora. Isso resolve qualquer problema. Isso foi o que a gente mais sofreu, tá? A dona de hamburgueria sofre muito com essa questão de E é luva. um custo alto. Né? Então, deixar muito claro, não precisa usar a luva na Só área algumas quente. funções específicas, né? Ah, a pessoa tem alergia e tal. Aí tem que usar. Não, eu digo assim, por exemplo, vou bater Mas carne. troca com frequência. Eu vou bater carne. Quer pôr o funcionário com luva batendo carne? Tudo bem. É só para essa função. Ele vai lá, bateu carne, acabou, jogar fora, luva, tudo bem, tá tudo certo. A área quente, Agora, a área quente é Nem proibido, pensar, tá? nem Não é porque pensar. a gente tá falando que não é toma aconselhável. auto de infração. É Toma. proibido, porque você vai machucar teu funcionário, né? Além de tomar auto de uma multinha aí. infração, hein? Quanto que é uma multinha dessa, sabe? Não, é relativo, né? Valores. Às vezes vai tomar uma notificação, né? Às vezes persistência leva a multa. Ah, tá. Não, eu só ia querer assustar com uma multa. É. Fala 10 mil. Não, mas o problema da fiscalização é esse, o retorno deles. Por isso a gente fala, por isso que eu falei, a gente é um funcionário que se paga. Porque a gente está lá, a fiscalização entra, né, como já aconteceu em várias vezes, pega a documentação já tudo em ordem, ela olha, às vezes ela nem olha de produção, porque ela vê que já está tudo em ordem, tem um responsável técnico, eles tiram o pé, eles falam, pô, aqui tem uma pessoa cuidando, tem um profissional. Então eles confiam na gente, né? Sim. Então eles vão embora às vezes. Eles não Então, vão perder tempo, agora, né? Pô, se já tem eles alguém chegam, cuidando. não tem um responsável técnico, já vê uma baratinha, alguma coisa, ele fica nesse ciclo. Ele vai, te dou 10 dias para você fazer isso. E você tem um tempo, quer dizer, o custo é maior, o tempo é restrito, então aí ele vai e volta, vai e volta. E Fica o nesse seu, ciclo até e o virar seu uma trabalho não é só falar pro cara, não pode isso. Você vai ficar lá ajudando o funcionário Não, dele. Imagina, não. É um trabalho de educação. Como o cara faz isso em 5 dias que a vigilância vai dar para ele resolver o problema, né? Sim, não, a gente observa o problema, né? Orienta o funcionário de como tem que fazer o melhor forma possível, né? A gente não pode falar, tá errado. Não, tá errado por quê? Né? No frigorífico onde eu trabalhava, a gente lidava com funcionários com mais de 30 anos de casa, na Lopesco, na empresa. Imagina a dificuldade. Então, a pessoa assim, com 30 anos de casa, imagina você mudar a cabeça dessa pessoa. Mudar, sim, perante uma legislação, não pela nossa vontade. Né? Nenhum cliente que eu faço consultoria, eu ponho a minha vontade. Sempre é o reflexo de uma legislação, tá? A 2619, a legislação que a gente segue, né? Então, lá a gente tinha que convencer ele de uma forma, explicando o porquê, as consequências daqueles atos que ele estava tendo, aquele comportamento, aquela manipulação errada, né? Então, a gente foi, em uma semana, ele entendeu aquilo, né? Então, a gente conscientizou o funcionário. É um trabalho muito daquilo. didático, né? Fazendo junto, mostrando para ele como que faz, as consequências disso, estudos científicos, né? Tem um porquê daquilo, né? Porque está na legislação, às vezes o pessoal ouve muito isso. Ah, é frescura, tal. Aí, quando chega a fiscalização, aí me olha com aquela cara, puta, agora... Falei, não, tudo bem, agora passou, agora aprendeu. Mas sabe o que eu fico com a sensação? A gente, por exemplo, deu exemplos de empresas grandes, de multinacionais e tudo mais, né? Mas assim, é aplicado para o pequenininho também, né? Com certeza. Então, eu queria aproveitar, explorar um pouquinho do teu conhecimento. Se você pudesse dar dicas para o cara que muitas vezes nos escuta, que está começando agora, que vai abrir pequenininho, que vai começar um delivery em casa. Por mais que as condições não sejam as mais ideais, num modo geral, mas assim, dá um panorama básico, assim, de, pô, não faz isso, não faz aquilo e não deixa de ter isso. Um exemplo. Só para o cara entender que mesmo ele fazendo de uma forma amadora, ele consegue pelo menos manter o básico numa boa condição de saúde, de higiene e tudo mais. Hoje, a Covisa, que é o nosso órgão de fiscalização de São Paulo, do Estado de São Paulo, ela dá um curso de 8 horas que é obrigatório. Se você não tem um responsável técnico, você obrigatoriamente tem que ter esse curso de 8 horas. Senão você não pode abrir um estabelecimento de alimentos. Tá? Então, no mínimo, porque ali você vai ter uma noção muito básica de boas práticas de manipulação. Onde que é esse curso? Você sabe dar pra galera na própria onde procurar? Covisa. Entrar no site da Covisa. Isso, joga no Google aí, Covisa, para procurar esse curso de boas práticas, é isso, né? Eu não sei se eles retomaram já por causa da paralisação, né, da pandemia, mas já deveriam, né? Já passou bastante, acho que seria interessante. Sim, tá para vir outra já. Ou, Vixe, mas precisando, eu faço esse treinamento também com o pessoal. Às vezes, eu quero fazer um treinamento com tantos donos de estabelecimentos, não tem problema. A gente faz esse treinamento, tá? Mas o importante é isso, o pessoal ter esse conhecimento, buscar informação, né?
Ou se não tem possibilidade de ter um profissional, ok, você precisa ter uma pia de lavagem de mãos. É obrigatório, pessoal. Tem que ter. Por isso que às vezes fala, contrata o funcionário antes de abrir o estabelecimento. Por isso que abriu, aí você vai ter que falar, putz, aqui não tem uma tubulação, não tem uma saída de esgoto, putz, tem uma caixa de gordura. Então, quer dizer, a gente vai orientando vocês desde o início. É lógico, a gente não vai cobrar o mesmo valor de uma consultoria, um funcionário andando, né? Já atendendo o cliente. Tem tudo uma conversa aí antes desse processo, tá? Mas o importante é isso, uma pia de lavagem de mãos, capacitação dos funcionários, sempre que possível, até os funcionários podem ir na Covisa fazer esse treinamento, tá? Os alimentos têm que ter identificação, tá? Isso é obrigatório, todos os alimentos que você coloca o nome dele, a data que você manipulou, normalmente geladeira, tá? Grosso modo, 3 dias e freezer 30 dias. Tá, deixar claro, pessoal, só para não te comprometer em nada. Isso a grosso modo, tá bom? Não é tudo que é genericão nesse padrão, exato, é grosso modo. Tem que colocar lá, aberto em, válido 3 dias e fazer o controle dessa bonitinho para conferir. Não utilizar produto vencido. Eu sei que isso dói muito no bolso dos nossos clientes, mas isso não pode, é inaceitável, pessoal. É crime contra a saúde pública usar alimentos vencidos. Jamais façam isso. Tá bom? Não é para dar uma provadinha e falar assim, não, mas tá bom ainda. Eu ouço muito isso. Então leva para sua casa e come você, tá? Você acha o pão puma. Essa é a minha teoria. Eu pego o pão puma, não mofou, eu como. Eu, André. Não tenho mofo, eu como, tá? Mas no seu restaurante não vai vender a desgrama do pão com o mofinho pro seu cliente. Não vai pegar o molho que você fez, só experimentei, pô, tá normal. Então leva para sua casa e come você. Mas passou a data, não come, não vende. Quer comer, come, porque se você morrer, você que se matou. Mas pro outro, é como você falou, é crime, né? Sim. Então não corra esse risco de forma nenhuma. Não, esse é o básico. É o problema maior que a gente pode ter no estabelecimento, encontrar produto vencido. Isso não pode acontecer. Outro fato importante é a limpeza e organização. Isso é fato. A área de alimentos não existe, não tem essa combinação. Limpeza e organização. Tem que ter. Tá bom? Isso é fundamental. É o básico. É o básico. Só detalhes importantes para a gente ir pro final do papo. Eu falo muito sobre madeira, não pode ter madeira na cozinha. Nunca. Madeira, sacola plástica e papelão. São 3 itens que não entram dentro do estabelecimento, tá? Não dentro do estabelecimento, na idade de produção, melhor dizendo, tá? Eles têm que parar na porta e ser transferidos para caixas plásticas, tá? E armazenado em perfeitas condições, ou em sacos transparentes também, tá? Nunca usar saco de lixo, nunca, jamais, tá? Nem utensílios devem ser guardados em sacos de lixo, tá? Pallets, né? Para nunca deixar... Por que não saco de lixo? O material dele? Sim, também. Mas ele é feito para essa função, saco de lixo. Tá. Uma fiscalização, Ventura pegar qualquer armazenado num saco de lixo, a gente vai ter problema. Tá? E não deixar os alimentos diretamente no chão, que a gente observa muito isso, né? Em vários estabelecimentos, né? Bebidas, mas é bebida é um alimento. Em eventos mesmo, as regras da legislação, ela se enquadra dentro de uma menina que está servindo chopp. Todas as regras, tem que estar de touca, bonitinho. Mas o evento que eu vou, não tem. Ok, mas a legislação obriga dessa forma. O evento for mais sério, vai ter que estar certinho Exatamente. lá. Essas coisas de, por exemplo, papelão. Por que não papelão? Eu estou te perguntando porque a galera justamente vai responder agora, quando você falou. Não pode papelão, não pode madeira, a galera vai, na sequência, mandar. É frescura. Por isso que eu estou te perguntando. Observa onde que está essas caixas de papelão. Ela está na indústria, no chão, às vezes, vai no caminhão, o entregador põe a mão, vai para o chão da entrega, depois você põe a mão de novo, quer dizer, é um veículo de contaminação. A sacola é a mesma coisa, está passando naquela esteira do mercado, depois você pega, põe no carro, no chão, às vezes, do carro, quer dizer, então é um veículo de contaminação. Então a gente não deixa... E fora que ela carrega os ovos das baratas também, né, dependendo dos papelões. Ela adora papelão barato, adora. É mesmo? Adora. Então aí você fica fazendo o controle de pragas e levando papelão para dentro da cozinha. Por isso que é todo um contexto, né, que a gente... São pequenas sementinhas que a gente vai plantando para ter uma grande plantação, porque são vários fatores, né? Um vai ajudando o outro, né? O controle de pragas depende muito de boas práticas, né? Precisa ter isso alinhadinho. Bom, eu sei que no final de tudo é muita informação, e aí não é tão simples de fazer tudo isso, mas se no final das contas você quiser, eu vou pedir para o Fulvio dar o contato dele, passar todas as coisinhas, a gente pode montar, se for interessante para vocês, depois me chama no particular, a gente pode montar um dia, pegar os donos de hamburgueria em um local só, e a gente faz um cursão com o Fulvio para pelo menos levar funcionário, para mostrar a importância disso. Sim. Mas o ideal é que você leve o Fulvio até o seu restaurante, um profissional de nutrição de fato, para poder passar todas essas regras que parecem bobagem,
E tem muito mais coisa, né? A gente falou bem não, superficial, mas tem 1%. muita coisa que é importante, desde a parte de refrigeração, que tem temperatura Sim, certa para os as binômios, coisas. né? Tempo, temperatura de manipulação, nossa, é vasto o assunto. É uma infinidade de coisas, desde vestimenta, de Sim. touca, de que a gente é o Utensílios básico, adequados, né? A touca é o básico, pelo amor de Deus. Nunca entre É. dentro de uma área de manipulação sem touca, nunca, jamais, por favor. Fora o restante que são detalhes, mas são extremamente importantes. Claro. A gente abordou os assuntos assim mais rasos, né? Porque não dá, senão a gente ia ficar aqui falando 8 horas, pelo menos, que é o curso. Por mim, Ia dar um episódio de 8 horas. E se vocês gostarem muito do episódio também, a gente pode marcar de novo para falar sobre outros temas. Claro, tendo algum assunto específico, a gente se aprofunda, não tem problema não. Bom, a gente abre uma caixa de pergunta, anota todas as dúvidas e vem explorar um pouquinho o Fulvio aqui, tá bom? Fulvio, para sua câmera, eu vou te pedir para você deixar o @, se você quiser deixar um contato, alguma coisa para a galera te chamar, fica à vontade. Pode ser no e-mail, Fulvio, com L, tá? Fulvio, fulviobarros2, @uol.com.br ou no telefone mesmo, 993-950479. Isso, DDD 11, certo? Certo, 11. Então, se você quiser achar o Fulvio, não tem Instagram, Fulvio? Tenho. Tem? Mas o pessoal vai te achar lá. Fulvio Bertolani. Porque eu não posto muita coisa, né? Eu sou, Então, não pelo menos tenho para chamar no direct, encher o saco dele lá. Pode, Se que pode. tiver com Não, dificuldade WhatsApp, de chamar, disponível sempre. Só chamar aí. fechou. Não decorou o número, eu não vou pedir para ele repetir. Você pausa o vídeo, volta um pouquinho e me dá engajamento. Bom, muito obrigado, meu amigo. Obrigado Eu por que agradeço pela oportunidade dedicar um pouquinho do seu de tempo orientar pra as gente, tá? pessoas nesse assunto tão importante. Né? É extremamente importante Sim. e eu gosto de frisar isso. Não é E porque uma- você... Pode falar, desculpa. Uma frase que eu gosto de falar muito, né, não posso deixar de falar para todos os meus clientes, né, sempre o treinamento eu começo com uma frase assim, né, então todo alimento que você produz, o seu filho, sua esposa, seu pai come esse alimento, então a gente tem que ter essa consciência. Então o nosso funcionário que está manipulando aquele alimento, ele não pode ter dúvida naquele alimento que ele está manipulando, ele fala, pô, eu como esse alimento, meu filho come esse alimento, gerou dúvida, é lixo. Não tem, a gente não pode ter dúvida no preparo de um alimento, numa manipulação de um alimento. Né? Isso é básico, assim. Tá? Gerou dúvida, é lixo. E a gente fica com a nossa consciência tranquilo que está fornecendo um alimento em perfeitas condições para o nosso cliente. Né? Cara, que da hora essa linha de pensamento, é fantástica. Sim. Você acha que realmente o teu processo está tudo certinho? Você oferece a comida que você produz para teu pai e para sua mãe comer tranquilamente, já é um bom começo. Com certeza. Né? Já é um bom começo. Mas mesmo assim, vá atrás de buscar todas essas coisas que a gente está falando, que é extremamente importante. E não é porque você é pequeno, tira isso da cabeça. Sou pequenininho, a hora que eu crescer eu arrumo. Qualidade nunca é demais. Nunca é demais. Já arruma agora. Já arruma os processos agora. Arruma os probleminhas agora. Já aprende a fazer certo agora. Você quer ver um negócio bobo antes de acabar? 1 minuto só. Claro, claro. Que eu não sabia. Quando eu comecei, o Rubinho, da Mob, que é um cliente teu, falou pra mim, ó, isso aqui não pode. Eu usava pano de prato comum. Pano de algodão, usa muito, né? É. O pessoal usava, já tinha o costume de ficar com o pano pendurado na cintura, né? Não usem pano de algodão, pelo amor de Deus. Pano de algodão é para limpar chão, só. Use um pano descartável. O Tá? famoso Perfex. Tem várias marcas, né? Mas qualquer um. É que todo mundo chama de Perfex. E não precisa usar assim, usa ele, mas o pano de algodão nunca, em hipótese alguma. Pano de algodão é para limpar chão, basicamente. Só. Só. Você vê, são detalhes, hein? São detalhes. A gente usa na nossa casa, mas não pode usar no restaurante, porque o fluxo é muito maior, né? Então, são detalhes, coisas pequenas, que eu também lá atrás não sabia. É que nem madeira, né? A gente não consegue fazer uma higienização 100% nesses materiais, né? Por isso que eles são proibidos. Mas é permitido apenas para servir. A madeira, Por exemplo, uma tábua de madeira para servir é um permitido. papel manteiga em cima, protegendo e isolando ali o alimento do contato direto, não tem problema. Né? Fazendo uma higienização, como a gente faz sempre, né? É porque ele não seca direito, a madeira não seca direito. E ela é porosa, né? Então ela fica as bactérias presentes ali. Entendi. Boa. Então, chega de dica, tem muita coisa. Se eu for abrindo aqui, vai embora. Obrigado, tá, meu irmão? Tamo junto. Até a próxima. Pelo jeito, eu acho que vai ter próxima desse episódio. Pode chamar. Muito obrigado para você que chegou até o final desse episódio. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos, manda esse episódio para a galera assistir, ativa o sininho para você receber as notificações e também deixa nos comentários aí as suas dúvidas para a gente tentar ajudar um pouquinho. Fat Food Show, é claro, é sempre um oferecimento 24 print embalagens e creme americano. Agradecer a Seara, sempre parceiraça, Seara Food Solutions, Expresso Delivery, Paneteria Timino e McCoy's Pickles Factory. Muito obrigado, valeu rapaziada, até a próxima, eu fui!